Às vezes querer fazer algumas coisas e não conseguir, sabe? Tipo, imaginei que eu deveria ser um pai mais ativo e não. Isso pra mim bateu muito, sabe? Meu nome é Juan Sander Mascarello, tenho 35 anos, sou professor de educação física. Minha relação com o esporte, atividade física, eu sempre gostei muito, né? Sempre fui apaixonado por isso. Eu era uma criança bem ativa, né? Sempre fui, gostava de andar muito de bicicleta e tal. Eu pratiquei futsal desde os meus 6, 7 anos. Então, estava sempre envolvido em treinos, em torneios e tal. Então, o esporte, o movimento estavam sempre presentes na minha vida, assim, sabe? Em contrapartida, também sempre tinha aqueles hábitos alimentares que não eram muito adequados. A gente, lá em casa, foi criado comendo muito carboidrato, muito doce, refrigerante, assim. Sempre fui um pouco acima do peso. Nunca fui aquele magrinho, mas nada muito exagerado, assim, sabe? Mas sempre fui apaixonado pela atividade física, pelo esporte, tanto que isso me levou à minha profissão, né? Eu sempre tive um pouco essa dificuldade com o peso e tal, mas era uma coisa mais controlada, sabe? Tava no grupo de amigos ali, vira e mexe, eu acabava sendo um dos mais pesados ali do grupo e tal, mas isso sempre me incomodou. Ia pra praia, eu não queria tirar a camiseta, sabe? Sempre um desconforto, né? Uma coisa que me deixava desconfortável, assim. Mas depois, principalmente que eu conheci minha esposa, a gente se casou, a gente acabou caindo em hábitos não muito bons, assim. Ela foi muito importante pra mim e é muito importante pra mim. Só que a gente juntos, assim, a gente foi nessa questão da alimentação, foi um caminho não muito legal, sabe? A gente se descuidou muito da gente nesse sentido, assim. Isso trouxe diversos prejuízos pra nós, né? E eu fui me largando, assim, sabe? Então, fui vivendo a vida, tentando conquistar as coisas, evoluindo no trabalho. Acabei me deixando de lado, sabe? Chegou um ponto, assim, que quando eu vi a situação, eu já tinha perdido o controle, sabe? Eu cheguei a bater no 135, depois que eu já tava imerso naquele de mar, assim, de peso, de sobrepeso, de desconfiança de mim mesmo, assim, das minhas capacidades, tu não vê mais solução, Cara, tu acha que tu nunca vai sair de lá, sabe? E que aquilo é tu e aquilo que te define, sabe? Isso trouxe inúmeros prejuízos pra mim, consciente e inconscientemente, sabe? De evitar pessoas, de evitar eventos, até de mostrar meu trabalho, sabe? Falando da questão profissional, sempre fica aquela coisa que tu não é tão competente, que tu não é tão bom. Não sei se os outros me desmereciam por isso, mas eu me sentia desmerecido. Como que eu não fosse tão capaz como eu sou, sabe? Recentemente, então, eu fui no médico e tal, o cardiologista e tal, fazer uma revisão e tal. E daí eu vi que eu tava mal, assim. Tipo, saiu todos os exames alterados, então realmente eu tinha perdido o controle disso, sabe? Em alguns momentos também procurei ajudas externas, assim, antes, né? Tomei medicações, assim como todo mundo faz, né? Eu acho que passei pelo processo que muita gente hoje em dia passa, né? Cheguei a ter resultados com isso, de chegar a perder 30, 40 quilos, assim, mas sempre vinha aquele rebote, aquele efeito sanfona depois, né? E não conseguia. E daí quando eu bati aquele peso 135 ali, me deu um choque, assim, sabe? E depois indo no médico, ouvindo do médico algumas coisas, assim, até pela minha profissão, sabe? Foi tipo um tapa na cara, assim, sabe? Então eu me senti bem mal com isso. E acho que principal, assim, muito dos filhos, assim, sabe? Às vezes querer fazer algumas coisas e não conseguir, sabe? Tipo, imaginei que eu deveria ser um pai mais ativo e não. Isso pra mim bateu muito, sabe?